Walt Disney nasceu em 5 de dezembro de 1901, em Chicago, Illinois, em uma família que valorizava a criatividade. Desde cedo, ele se destacou por sua habilidade em desenhar. Seu pai, Elias Disney, era um homem de negócios rígido, mas sua mãe, Flora Call Disney, sempre incentivou Walt a explorar sua imaginação. Nas tardes ensolaradas, ele costumava se sentar no quintal, desenhando tudo o que via, desde animais até as paisagens ao redor. Essa paixão pela arte tornou-se seu refúgio, em meio a um ambiente familiar por vezes tumultuado. Quando Walt tinha apenas 7 anos, sua família se mudou para uma fazenda em Missouri, onde as dificuldades financeiras aumentaram. Mesmo assim, ele continuou a nutrir seu amor pela ilustração. Em vez de se deixar abater pelas dificuldades, ele começou a vender suas ilustrações para os colegas da escola, mostrando um espírito empreendedor desde cedo. As obras de arte que ele criava eram uma forma de escapar da realidade e uma maneira de expressar sua visão de mundo. Essas experiências moldaram a essência criativa de Walt e plantaram as sementes do que se tornaria uma carreira brilhante na animação. À medida que seus talentos se desenvolviam, ele começou a sonhar com histórias e personagens que poderiam ganhar vida em uma tela, prenunciando o que estava por vir. A paixão e a determinação de Walt em seguir seus sonhos foram fundamentais em sua jornada. Após se formar no ensino médio, Walt Disney decidiu seguir sua paixão pela animação. Em 1920, ele se mudou para Kansas City, onde encontrou trabalho em uma pequena empresa de publicidade. Durante esse período, Walt começou a desenvolver suas habilidades em animação, criando pequenos filmes publicitários que encantavam os clientes. Porém, ele tinha um sonho maior: criar personagens que pudessem viver suas próprias histórias. Com esse objetivo em mente, Walt fundou sua própria produtora de animação, chamada Laugh-O-Gram Studios. Embora ele estivesse empolgado, a empresa enfrentou desafios financeiros desde o início. Walt lutou para manter os negócios à tona e as dívidas começaram a acumular. Em 1923, após várias tentativas frustradas de fazer sua empresa prosperar, Walt se viu obrigado a fechar as portas do Laugh-O-Gram. Foi um golpe devastador que quase o fez desistir de seus sonhos. No entanto, a determinação de Walt era inabalável. Depois de uma breve estadia em Chicago, ele se mudou para Los Angeles, onde se reuniu com seu irmão, Roy. Juntos, eles decidiram criar uma nova produtora. A experiência amarga de perder o Laugh-O-Gram não o desanimou. Ao contrário, ela o motivou a encontrar novos caminhos. Com uma ideia em mente, Walt começou a desenvolver um novo personagem que se tornaria um marco na história da animação: Mickey Mouse. Em 1928, enquanto viajava de trem para Los Angeles, Walt Disney teve uma epifania. Ele começou a imaginar um novo personagem que pudesse capturar o coração do público. Inspirado pelas experiências com Oswald, o coelho sortudo, e a dor da perda dos direitos sobre ele, Walt decidiu criar um personagem totalmente novo. Um rato carismático que refletisse seu espírito otimista e resiliência. Assim nasceu Mickey Mouse. Com a ajuda de Ub Iwerks, um amigo e talentoso artista, Walt trabalhou arduamente no design de Mickey. A equipe passou meses aperfeiçoando o personagem, e em 1928, Mickey Mouse finalmente fez sua estreia em Plane Crazy, um curta-metragem de animação que não teve sucesso inicial. Contudo, Walt não desistiu e buscou uma nova abordagem. No final daquele ano, Mickey ganhou vida em Steamboat Willie, um dos primeiros filmes de animação com som sincronizado. A estreia foi um marco na indústria, recebendo uma recepção calorosa do público. Mickey Mouse rapidamente se tornou um ícone cultural, simbolizando esperança e alegria em um período de dificuldades econômicas, após a Grande Depressão. O sucesso de Mickey não apenas solidificou a posição de Walt na indústria de animação, mas também lançou as bases para a construção do Império Disney. Mickey Mouse era mais do que apenas um personagem. Ele representava a capacidade de superar desafios e a força da imaginação. Com a popularidade crescente de Mickey, Walt percebeu que tinha em mãos a oportunidade de contar histórias que poderiam encantar e inspirar gerações futuras. Em meio ao sucesso de Mickey Mouse, Walt Disney ousou sonhar ainda mais alto.
Nos anos 1930, ele começou a trabalhar em um projeto ambicioso que muitos na indústria consideravam loucura: criar o primeiro longa-metragem de animação. O filme seria uma adaptação de Branca de Neve e os Sete Anões, um conto de fadas clássico. Críticos e colegas previam que o projeto seria um fracasso e até o apelidaram de A Loucura de Disney. Mas Walt, com sua visão destemida, acreditava que essa inovação seria um divisor de águas. A produção de Branca de Neve foi extremamente desafiadora. Walt e sua equipe de animadores trabalharam dia e noite, testando novas técnicas de animação e experimentando com o uso de cor e som. Os custos do projeto rapidamente dispararam e Walt teve que hipotecar sua casa para continuar financiando o filme. A pressão era enorme e muitos temiam que o estúdio Disney fosse à falência se o filme não tivesse sucesso. Em 1937, Branca de Neve e os Sete Anões estreou nos cinemas. Contra todas as expectativas, o filme foi um sucesso estrondoso, arrecadando milhões de dólares e tornando-se o filme de maior bilheteria da época. Mais do que isso, ele provou que a animação podia ser um meio poderoso de contar histórias complexas e emocionantes. O sucesso de Branca de Neve não apenas salvou o estúdio Disney, mas também estabeleceu uma nova era no cinema de animação. Com o triunfo de Branca de Neve, Walt Disney solidificou sua reputação como um pioneiro da animação, abrindo caminho para uma série de novas produções que desafiariam os limites da criatividade e da tecnologia. Após o sucesso monumental de Branca de Neve e os Sete Anões, Walt Disney estava mais motivado do que nunca. O estúdio, que havia enfrentado sérias dificuldades financeiras, agora prosperava. Walt começou a expandir suas ambições, desejando criar filmes de animação que fossem mais ousados e tecnicamente avançados. Nos anos seguintes, a Disney lançou clássicos como Pinóquio, Fantasia, Dumbo e Bambi, cada um representando um salto tecnológico e artístico. Mas Walt não estava satisfeito apenas com o cinema. Sua visão ia além da tela grande. Ele começou a sonhar com um lugar onde as histórias e personagens que criava pudessem ganhar vida em um espaço físico. Assim nasceu a ideia de um parque temático, um lugar onde crianças e adultos pudessem experimentar a magia das histórias em primeira mão. Esse conceito revolucionário ainda era novo na época, e muitas pessoas duvidaram que fosse possível realizá-lo. Enquanto isso, o estúdio Disney continuava a crescer, diversificando-se em diferentes áreas do entretenimento. Além dos filmes, a empresa começou a investir em séries de televisão e merchandising de seus personagens. Walt também estava profundamente envolvido no desenvolvimento de novas tecnologias, como a câmera multiplano, que trouxe maior profundidade às animações. Em meados da década de 1950, os planos para o parque temático começaram a se concretizar. Walt imaginava um lugar onde as pessoas pudessem se desligar do mundo real e mergulhar em um universo de fantasia. Ele estava obcecado em criar um espaço que fosse imaculado, seguro e encantador, onde a magia fosse palpável. Essa ideia seria, em breve, transformada na icônica Disneyland. Em 17 de julho de 1955, Walt Disney realizou um dos seus maiores sonhos: a inauguração da Disneyland, em Anaheim, Califórnia. O evento foi transmitido ao vivo pela televisão e milhões de pessoas assistiram com entusiasmo. Embora o dia de abertura tenha enfrentado uma série de imprevistos, incluindo falhas técnicas, calor intenso e um número maior de visitantes do que o esperado, a essência do parque brilhou através desses obstáculos. Para Walt, aquele era o primeiro passo em direção à concretização de um mundo onde as pessoas pudessem vivenciar a magia das histórias de uma forma tangível. A Disneyland era mais do que apenas um parque de diversões. Cada área do parque tinha sido meticulosamente planejada para transportar os visitantes a mundos distintos, desde a tranquilidade nostálgica da Main Street, USA, até as terras fantásticas de Adventureland, Tomorrowland e Fantasyland. Walt queria que os visitantes se sentissem imersos em um universo mágico onde a imaginação não tivesse limites. E sua obsessão com os detalhes, desde a arquitetura até a interação dos personagens, garantiu que cada visitante experimentasse um nível de encantamento que nunca havia sido visto antes. A resposta do público foi imediata e arrebatadora.
Mesmo com os contratempos do dia de abertura, Disneyland se tornou um sucesso instantâneo, atraindo multidões de todo o mundo. Para Walt, o parque era a personificação de sua filosofia. A magia existe e pode ser vivida. A inauguração da Disneyland marcou o início de uma nova era no entretenimento. E Walt já começava a pensar em novas formas de expandir essa ideia, sempre buscando elevar o nível de suas criações. Walt Disney faleceu em 15 de dezembro de 1966, mas seu legado continuou a crescer de maneira impressionante. Ao longo de sua vida, ele não apenas transformou o entretenimento, mas também estabeleceu padrões inovadores na indústria cinematográfica, televisiva e de parques temáticos. Sua visão e determinação criaram uma marca que se tornou sinônimo de criatividade, magia e imaginação. Após sua morte, a Walt Disney Company não apenas sobreviveu, mas floresceu, expandindo-se para novos horizontes. Os filmes e personagens que Walt criou, desde Mickey Mouse até clássicos como Cinderela e A Bela Adormecida, tornaram-se ícones culturais atemporais, transmitidos de geração em geração. O impacto de seus parques temáticos, com a Disneyland liderando o caminho, redefiniu o conceito de entretenimento familiar e estabeleceu uma referência para parques ao redor do mundo. Anos após a sua partida, a visão de Walt continuava a influenciar a maneira como histórias eram contadas, como experiências eram vividas e como a tecnologia poderia ser usada para ampliar os limites da criatividade. A empresa continuou a crescer, com a inauguração de parques em diferentes continentes, além da expansão em produções cinematográficas e televisivas. O impacto cultural de Walt Disney permanece inquestionável, e seu nome tornou-se sinônimo de inovação. Seu legado transcende gerações e continua a inspirar criadores, empreendedores e sonhadores em todo o mundo. A história de Walt Disney é a prova de que a imaginação, aliada à perseverança, pode transformar sonhos em realidade. Ele começou como um menino que amava desenhar e acabou criando um império que continua a encantar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Walt nos ensinou que, independentemente dos obstáculos, a determinação para seguir em frente e acreditar nos próprios sonhos é o que realmente faz a diferença. Uma das frases mais marcantes de Walt foi: "Se você pode sonhar, você pode fazer." Essas palavras resumem perfeitamente seu espírito inovador e sua visão otimista de vida. Sua trajetória serve como inspiração para qualquer pessoa que tenha um sonho e a coragem de persegui-lo. Mesmo após sua morte, o legado de Walt Disney permanece vivo, provando que a magia que ele criou não está apenas nas histórias, mas também na capacidade de acreditar no impossível.